Salve Maria, sejam todos bem-vindos ao canal da Coresp. Estamos aqui para mais um episódio da nossa Academia Mariana de todas as quartas-feiras, sempre às 19 horas. Hoje, nesse sexto episódio, vamos falar sobre as etapas de formação do congregado mariano. Então, a nossa regra de vida trata disso, dos números 47 até o número 51. Então, as etapas são ouvintes, aspirante, candidato e consagrados. São essas 4 etapas até chegar, então, na nossa consagração definitiva. A primeira etapa, os ouvintes, são aqueles que, por convite ou espontaneamente, começam a participar das atividades da congregação mariana, dos eventos, das reuniões, dos retiros. Então, vão conhecendo aos poucos as atividades e o trabalho apostólico das congregações marianas. Esse termo ouvinte não tem sido muito usado nas congregações, né? Internamente se classifica dessa maneira, mas tem se procurado não usar esse termo com as pessoas que de fato são ouvintes, para não criar uma separação, né? Uma ideia de separação. Em muitos lugares se usa o termo também visitantes, né, para que sejam acolhidos melhor nas atividades, não se sintam assim separados, né, segregados. A segunda etapa, os aspirantes. Então, aspirante é aquela pessoa que já conheceu um pouco da congregação mariana e manifesta então o desejo de ser congregado, de conhecer melhor a congregação e se consagrar. Então, ele já faz uma consagração provisória, que é prevista nos nossos rituais. É uma consagração bem simples, que não necessariamente precisa ser feita durante a missa, pode ser durante uma reunião. É um ritual bastante simples. Então começa o processo de formação. Quanto tempo demora cada uma dessas etapas? Depende da congregação, depende do aspirante, depende do instrutor. Não há um tempo fixo, porque cada candidato, cada aspirante precisa de um tempo para se adequar à formação necessária da congregação mariana. Então, cada um tem um nível de instrução, com cada um será necessária uma formação diferente, para que ele esteja preparado para a consagração definitiva. Então, não adianta a gente ter muita pressa, né, de consagrar, querer muitos congregados nas nossas congregações, né, aumentar o número e sem fazer uma formação adequada. Por isso, essa primeira etapa, a etapa de aspirante, é importante para o instrutor saber qual é o nível de formação dessa pessoa que se apresenta para ser congregado mariano. Geralmente, as pessoas que procuram a congregação mariana são pessoas que têm já uma vivência católica pregressa, né, e que tem uma formação já razoável. Mas é claro que há exceções, então é necessário nessa etapa fazer um diagnóstico de qual é o nível de formação e se for possível completar essa formação antes de começar a formação própria da congregação mariana. Daí a sensibilidade do instrutor de verificar essas coisas, esse nível de formação com cada um dos seus aspirantes, e gastar o tempo que for necessário até que ele esteja em condições de avançar para a próxima etapa. E assim também, como eu falei, não há tempo para isso, não há um tempo estabelecido. Também não podemos nos deixar levar pelas turmas, né? A turma de aspirante, turma de candidatos. Não necessariamente todos irão passar para a próxima etapa, somente aqueles que estão preparados, aqueles que ainda precisarem ficar um tempo maior nessa etapa poderão ficar. E é sempre bom, desde a primeira etapa, que tudo fique muito claro, para que a pessoa tenha bastante consciência daquilo que está fazendo, do caminho que está procurando seguir. A próxima etapa é a dos candidatos. Então, candidatos são aqueles aspirantes que são admitidos de modo público, conforme um segundo ritual de consagração também previsto nossos rituais, para também temporário, caminhando assim em direção à consagração definitiva. Esta etapa de candidatos é uma formação bem mais consistente, bem mais específica sobre
às congregações marianas. Então é o momento do aprofundamento sobre a história da congregação, sobre a regra de vida, sobre as questões inacianas, da espiritualidade inaciana, questões históricas e também a questão da vivência da congregação, de como viver com a vida de congregado. No nosso ritual, é previsto no momento da consagração definitiva que o novo congregado receba o manual do congregado mariano para que possa viver a sua vida de congregado conforme as regras, fazer as orações diárias, enfim, tudo que envolve a vida do congregado. Em algumas congregações há o costume de já nessa etapa de formação, entregar informalmente, né, não no ritual, mas entregar ao candidato o manual para que ele vá se acostumando já com a vida de congregado, né, que já vá usando o manual, fazendo as orações, cumprindo as obrigações, e nós particularmente achamos isso algo muito positivo para que o candidato já tenha uma parte da vida do congregado, para que depois de consagrado seja mais fácil ele continuar essa vida que ele já vivia como candidato. E depois, no momento da consagração definitiva, faz-se o ritual previsto da entrega do manual, mas nada impede que ele já use o manual anteriormente, como eu disse, para se acostumar com a vida de congregado. Então essas etapas, como eu já disse, devem ser muito claras, muito bem feitas, para que o congregado tenha certeza da decisão que está tomando e que esteja muito bem preparado para a sua consagração definitiva. Por isso, muito importante essa formação inicial. Lembrando que não é só essa formação inicial, tem muitos congregados que passaram por essa formação e nunca mais tiveram outra formação. Eu já falei isso no primeiro vídeo da nossa série. Então é necessário que mesmo após a consagração se continue a formação. A nossa formação é contínua e ela não tem um final, né? Porque a cada momento aprendemos coisas novas e podemos nos aperfeiçoar em outras coisas, né? Melhorar a nossa vida cristã todos os dias, a todos os momentos. Então a nossa formação ela tem início, mas não tem fim, porque a todo momento estamos nos aperfeiçoando, né? É próprio de quem segue a espiritualidade inaciana procurar se aperfeiçoar a cada dia. E também vale lembrar que os que passam por esse processo não necessariamente serão consagrados, né? Não obrigatoriamente. É uma fase de conhecimento e de aperfeiçoamento na vida das congregações marianas. Pode ser que no meio do caminho o candidato ou aspirante descubra que aquela não é a sua vocação e não queira se consagrar ou, já estando aos olhos do instrutor preparado, queira permanecer um tempo a mais naquela etapa de formação. Então isso também é muito positivo para a congregação, esse discernimento, né? É um momento, digamos assim, vocacional, de discernimento mesmo, se de fato a vocação daquela pessoa é ser congregado mariano, é viver como congregado mariano. Eu particularmente prefiro que a pessoa nesta etapa tenha consciência de que não é sua vocação ser congregado e se retire, do que depois se consagrar à força, vamos dizer assim, e seja um mau congregado, né? Aquele congregado ausente, que não cumpre as suas obrigações. Então é melhor que nessa etapa ele já descubra que não é a sua vocação e procure um outro lugar dentro da igreja, né? A igreja é um lugar para todos, há sempre algum lugar onde nós possamos viver a vocação a que somos chamados. E por fim, a última etapa, os consagrados, né, que são propriamente os congregados marianos, aqueles que emitem publicamente durante a Santa Missa, preferencialmente em festa litúrgica da Santíssima Virgem Maria, a consagração definitiva a Nossa Senhora na forma prevista no ritual das congregações marianas do Brasil. Então esta última e definitiva etapa de consagrado, né, que nós todos consagrados passamos, esta consagração que deve ser realizada de uma forma festiva, solene, preferencialmente em festa mariana,
e dentro da Santa Missa. Então é importante que os nossos rituais sejam sempre muito bem preparados, muito bem feitos. Não vou aqui me prender aos rituais, né? Podemos em um outro episódio falar sobre os rituais, mas é importante seguir os rituais próprios das congregações marianas. A gente sabe que nem sempre é possível realizar esses rituais dentro das missas, pois as missas, os nossos padres às vezes celebram missas seguidas, né? Tem horários difíceis, não querem que a missa fique um pouco mais longa, então é possível se adaptar a esses horários, fazer após a missa, ou mesmo um diácono após a missa fazer a consagração. O que não se pode fazer, e que infelizmente é muito comum, é, para diminuir o tempo, para que não fique uma cerimônia muito comprida, cortar alguma coisa do ritual, né? O nosso ritual foi pensado para a consagração, tudo isso tem um significado, então não podemos cortar partes do ritual, cortar partes da consagração só por causa do tempo. Se o padre não tem tempo de fazer durante a missa, tudo bem que se faça após a missa, com ele mesmo ou com o diácono, mas deve ser seguido o ritual da melhor maneira possível. Até porque as pessoas que estão assistindo ao ritual, não só os congregados, né? Muitas vocações, muitos congregados despertam as suas vocações assistindo aos rituais de consagração, vendo a beleza do ritual, toda a fórmula da consagração, do compromisso. Então por isso que é importante que o ritual seja seguido. Como eu já disse, se for necessário, por questão de tempo, fazer em um outro momento, pode ser, é melhor fazer em outro momento fora da missa do que cortar alguma parte do ritual para que a missa fique mais curta. Então tenhamos também essa consciência dos nossos rituais, que não são simples palavras, é um ritual sério, é um sacramental que deve ser seguido conforme está previsto nas nossas regras. E também a nossa regra fala de preferencialmente festa litúrgica da Virgem Maria. Pode ser feito fora, é claro, dessas ocasiões, também quando necessário, mas nós temos durante o ano litúrgico muitas festas marianas, então sempre é possível fazer durante essas festas. Se for necessário fazer fora de festa mariana, também é permitido. Eu não recomendo especialmente, a regra não faz essa proibição, mas não é recomendável realizar esses rituais durante a quaresma e o advento, porque é um ritual festivo dentro de um tempo litúrgico que não é festivo. Então não combina com o tempo litúrgico, né? Ele destoa um pouco da liturgia da missa, a qual devemos sempre estar atentos. Mas fora esses dois tempos litúrgicos, em qualquer outro tempo litúrgico é possível realizar o ritual de consagração. Sempre então lembrando que é um momento muito importante, festivo, das congregações marianas, em que todos os congregados devem participar, sempre com muita alegria, porque a cada congregado que se consagra uma nova vida que se dá àquela congregação. É porque todos nós temos um tempo limitado de vida, né? A minha vida vai durar alguns anos. E nossas congregações marianas, nós sabemos, têm mais de 450 anos. Por quê? Porque os congregados foram se sucedendo. Então, a cada novo congregado que se consagra, por assim dizer, é um tempo a mais de vida que aquela congregação tem. É o futuro daquela congregação que está começando naquele congregado. Então, por isso que deve ser muito bem formado, muito bem feita a formação e o ritual, e muito bem recebido esse congregado, porque é a continuação daquela congregação. Nós temos no Brasil congregações centenárias, certamente de muitos congregados famosos, ilustres, e outros anônimos que passaram por essas congregações e que deixaram essa sua herança e deixaram essas congregações, fizeram com que elas sobrevivessem tanto tempo, né? Um dos principais motivos do fim de muitas congregações é porque não há mais congregados, há muitas congregações, infelizmente, no Brasil, que foram fechadas por falta de congregados, porque morreram todos os membros e não havia novos membros, novos congregados,
então a congregação foi fechada. Então cuidemos desse nosso futuro, né, do futuro das congregações marianas, que ele seja muito bem preparado, muito bem formado, as novas gerações, para que tenhamos assim mais 450 anos ou quanto tempo a providência divina assim o quiser. E amemos muito as nossas congregações marianas e procuremos transmitir esse amor a esses novos congregados. Obrigado a todos que nos assistiram. Que Nossa Senhora, nossa Rainha, Mãe e Advogada, nos abençoe. Salve Maria!